Olá, meu nome é Francine, eu sou nutricionista. Hoje eu tô aqui acompanhada do Munif. O Munif é meu marido, ele é médico e a gente vai conversar sobre o que fazer quando uma criança engasga. A primeira coisa que a gente tem que saber é que existe o reflexo de Gag e existe o engasgo. Qual a diferença deles? No reflexo de Gag, é um reflexo que todos nós temos, mas que no bebê é muito mais sensível, no bebê até 9 meses, ele é muito mais sensível esse reflexo de Gag. Nada mais é que uma proteção que o bebê tem com o alimento que ele coloca na boca. Se for o reflexo de Gag que estiver acontecendo com o bebê, ele vai fazer barulho, ele vai tossir, ele vai chorar, ele vai fazer uma carinha de ânsia de vômito e esse alimento, ele vai conseguir expelir esse alimento vai sair para fora e ele vai continuar comendo como se nada tivesse acontecido. Não interfira, não dê tapinha nas costas, o bebê tá conseguindo se resolver, tá? É muito importante que os pais não interfiram, só observe. Se for o caso do engasgo, esse bebê ele não vai emitir som nenhum, ele não vai chorar, ele vai começar a mudar de cor. O máximo de som que essa criança vai fazer é que é o sinal de que realmente ela está engasgando. E aí você deve agir. E como agir é o que o Munif vai nos mostrar. Essa é a primeira parte, a parte mais importante, ter certeza que a criança realmente está engasgada, né? Então, se a criança está tossindo forte ou ela está falando, com certeza ela não está engasgada, né? Próxima etapa é conversar com a criança. Pergunte para a criança se ela está se engasgando. A criança que está se engasgando, ela normalmente vai mexer a cabeça, afirmativo, né? Ou ela não vai falar. Com crianças maiores, é bem comum também, bem frequente a criança apresentar com esse sinal, mostrando que tem alguma coisa obstruindo, né? No caso de você ter certeza que a criança está engasgada, então a gente parte para as manobras, como lidar com isso. A parte mais importante para o pai lidando com a criança com engasgo é não entrar em pânico. A pior coisa que você pode fazer para a tua criança é ficar nervoso. É difícil, mas é a parte importante. Segunda situação é não coloque o dedo dentro da boca da criança. Não tente tirar o que está causando o engasgo. A não ser que isso seja visível externamente, em qualquer situação que você não veja o alimento ou o objeto, não coloque o dedo dentro da boca. Para crianças de 0 a 1 ano e de 1 a 8 anos, as manobras para tratar o engasgo, elas são diferentes. Então a gente vai começar pelas crianças de 0 a 1 ano. Então você fez o diagnóstico, você viu que a criança está engasgada. A próxima coisa é pedir para alguém ligar para um serviço de emergência e pedir ajuda, certo? Isso é fundamental que seja feito no começo, porque você não sabe como a coisa vai evoluir, né? Para onde o caminho vai dar. Não significa que a ambulância vai vir, mas tendo alguém com conhecimento no telefone já ajuda. Em crianças de 0 a 1 ano, a manobra que fazemos para o desengasgo é você apoia o antebraço na coxa, a criança ficará apoiada no antebraço, tome cuidado para não obstruir a narina e a boquinha da criança com a sua mão, né? As costas ficam inclinadas e a cabeça mais baixa do que as costas. Então, entre as duas escápulas, as costinhas aqui no meio, você vai usar a base da outra mão para dar 5 apertões ou batidas, né? Batidas não muito fortes, mas firmes, né? 5 vezes. Você checa, vê se a criança começou a respirar, ou se ela chora, ou se ela está falando, é sinal que foi efetivo. Não aconteceu isso, vire a criança sobre a outra mão, a mesma situação, a cabeça mais baixa que o tronco, com 2 dedos no meio do peitinho, na altura dos mamilos, você vai apertar 5 vezes, rápidas. 1, 2, 3, 4, 5. E você checa se a criança voltou a respirar ou falar. E assim você faz até que você foi efetivo em liberar. Se
chegou um momento que a criança perdeu a consciência, ela desmaiou, né? Essa é a hora muito importante que se insista em ligar para o serviço de emergência, né? Existem algumas manobras para ressuscitação cardiopulmonar que nós não vamos falar hoje aqui no vídeo, mas é importante que já se esteja o contato com o serviço de emergência. Então, agora a gente vai explicar a manobra que é feita em crianças de 1 a 8 anos de idade. É diferente da manobra que nós mostramos para nenês, né, de 0 a 1 ano. E então é também importante lembrar de não colocar os dedos dentro da boca da criança, né? Na maioria das vezes, tentar pegar o objeto sem ver, na maioria das vezes vai piorar a situação, que vai empurrar ele mais para a garganta, né, e obstruir mais o ar da criança. Então, se você consegue ver o objeto saindo, você pode pegar, mas se você não vê nada para fora da boca da criança, é melhor não colocar a mão, né? Então, nas crianças você precisa tomar uma altura de forma que você possa agarrar a criança de trás e não apertar as costelas, para evitar de machucar a costela ou ter alguma fratura de costela. Então os teus braços precisam estar embaixo. Normalmente a criança vai estar com a mãozinha no pescoço, mostrando que está se engasgando, né? E aí você posiciona uma mão com o polegar na direção da criança, entre o umbigo e a parte mais baixa do tórax, né? Logo na parte de cima da barriga. E aí você se posiciona atrás, ajoelhado, né? Coloca a mão nessa posição do polegar na direção da criança e faz firmemente, você usa a outra mão para apertar, né? A criança vai estar um pouquinho inclinada, a cabeça para frente, e aí você repete essa manobra várias vezes até liberar o objeto. Você tenta. Na maioria das vezes você vai conseguir. Na quase totalidade você vai ter sucesso, a criança vai começar a tossir e falar, né? Quando acontecer de a criança perder a consciência, você tentou e a criança desmaiou, aí é o outro processo. Aí você, com cuidado, deita a criança de barriga para cima, e agora é a hora de insistir com a pessoa que está no outro lado da linha da emergência, que você já ligou, para vir buscar a criança. É importante, se a manobra foi de sucesso e você conseguiu resolver o problema, é muito comum ficar um pedaço do objeto. Por exemplo, se é um nozes ou uva, então a criança pode... A manobra foi um sucesso, você viu um pedaço do objeto saindo, mas ela ainda tem um pedaço de alguma coisa no pulmão. Então é importante levar a criança que se engasgou no médico, porque muitas vezes é necessário fazer a radiografia e o exame físico para ter certeza que não precisa outro procedimento. Então essas são as manobras do desengasgo. Salvem esse vídeo no celular de vocês, compartilhem com a família, compartilhem com amigos. A gente nunca quer usar essas manobras, né? A gente torce para que a gente não precise usar essa manobra, mas a gente precisa saber fazer essa manobra de forma correta, como o Munif nos mostrou. Sabendo fazer essa manobra, a gente pode salvar uma vida, tanto dentro da nossa própria casa, como num shopping, numa praça de alimentação, num parquinho. Então, é muito importante as pessoas saberem fazer essa manobra. Os dados do Ministério da Saúde de 2017 mostram que 777 crianças faleceram no Brasil por asfixia, seja com asfixia de objeto, de alimento ou de líquido. Dessas 777 crianças, 581 crianças que faleceram eram menores de 1 ano. Enquanto os números de afogamento, queimadura, queda vem diminuindo no Brasil, o número de mortes por asfixia vem aumentando cada ano mais. Então, por isso que eu peço aqui e venho trazer esse assunto para vocês. Salvem esse vídeo, assistam quantas vezes for necessária para aprender a fazer a manobra. Então, algumas dicas para a gente diminuir o risco do engasgo é não deixar objetos pequenos, né, perto das crianças, perto dos bebês.
Como nutricionista, eu sempre oriento as famílias que me procuram a esperar os 6 meses do bebê, os 6 meses completos, né? Mais os sinais de prontidão. Bebê com 6 meses completos e com sinais de prontidão, a gente começa a introdução alimentar. Oferecer os alimentos de forma segura, tá? Então, para cada alimento existe um corte correto e seguro pra gente, né, cortar o alimento e oferecer daí pro bebê. E bebê em fase de introdução alimentar nunca deve ser deixado comendo sozinho no cadeirão, tá? Eles precisam ser supervisionados 100% do tempo enquanto eles estiverem ali comendo. Então essas são as minhas dicas, espero que o vídeo tenha ajudado vocês a compreender um pouquinho do reflexo de gag, do engasgo, quando a gente deve agir, né? Como a gente deve agir. Então eu espero que tenha ajudado vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.